Graças e paz, igreja. Quero aqui agradecer essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando do Evangelho de Cristo. Alguns de vocês já me são conhecidos, outros não, né? Mas como já fui muito bem apresentado aqui nesta noite, não carece mais da gente estar apresentando. Mas estamos como missionário pela Junta de Missões Estaduais, representando estaduais, mas somos nacionais, né? A agência, nesse momento, não significa nada, porque todos nós temos o objetivo de levar almas para o reino de Jesus. Então, se temos um único objetivo, só dividimos para que todos tenham a sua participação. E, nesse momento, estamos aqui falando por missões estaduais. Essa nossa Bahia, muito grande, de 417 municípios, né? O qual desses 417 temos 59 municípios ainda que precisam conhecer essa atividade nossa, precisa ter o seu ministério alcançados. Apesar de termos missionários espalhados aí por essa toda a Bahia, em todos os segmentos, em todas as etnias, né? Ciganos, índios, multiculturais que nós estamos aí, então nós precisamos ainda alcançar. E como missões nacionais, nós somos missionários radicais, estamos no projeto de revitalização e plantação de igreja. Nós, no momento, estamos na igreja Parque das Palmeiras, é a igreja que são de vocês, pertencem a vocês, e como nós temos um ditado a dizer, vocês que seguram a corda, né? E por isso, como missionários, queremos agradecer pelas orações de vocês o tempo todo, pelas mobilizações que vocês fazem para que outras pessoas possam contribuir e ser alcançadas, e pela oferta de vocês. E aqueles que querem ir, né, Zazá? Vão. Mas aqueles que não podem ir, nos mande, porque nós estamos aqui para seguir o eis-me aqui, Senhor, envia. Amém. Então, quero agradecer desde já. Um tema muito bem colocado para o ano 2022. Nós saímos de Vivendo a Compaixão, de Missões Mundiais. Estamos hoje com Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Mas prefere esse Missões Estaduais estar fazendo alusão sempre no caminho, né? Porque existem diversas estradas, mas só há um caminho que conduz a Deus. E esse caminho é Jesus. Então, a foto aqui representa essa cidade aqui, esse bairro aqui que muitos conhecem, Salvador, né? Bem conhecido, muito cultural, que é o Pelourinho, mas representa essa estrada de pedra aí, que é representar o caminho que nós seguimos com Cristo, que é um caminho realmente cheio de pedras. Nós caminhamos em cima dessas pedras, porque é um caminho que realmente é espinhoso, é duro para poder estarmos seguindo, mas sabemos que lá no destino final, nós pisaremos, sim, em ruas de ouro, né? Então, o regozijo que nós temos de estarmos caminhando, trilhando neste mundo hoje, o qual todos nos perseguem, é conhecermos que lá na frente teremos a vitória em Cristo Jesus. Então, traz esse tema, missões nacionais, missões estaduais, traz esse tema hoje, e eu quero que vocês reflitam, né, que nós precisamos anunciar que realmente Jesus é o único caminho a ser seguido, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Amém? Eu gostaria de estar pedindo aos irmãos, o pastor Eduardo, se o senhor não me disse meu tempo. Vontade, eu vou até meia-noite. Convido os irmãos para estarem lendo comigo o livro de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 1. João, o Evangelho de João, no capítulo 14, vamos estar começando do versículo 1. Todos acharam? Mas está aqui no Datashow já, né? Então lá.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nossa oração é que o objetivo da palavra ela seja cumprida, né? Que é tocar os corações daqueles que precisam ouvir nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo isso. Meus queridos, nós queremos estar trabalhando com vocês aqui, né, na dúvida de Tomé. Tomé, no versículo, os irmãos podem ver que Tomé, ele fez um questionamento. Tomé fez a pergunta, como saber o caminho? E nesse trabalho que nós vamos estar aqui meditando com Tomé. Não porque os irmãos têm aqui, Tomé era o discípulo da dúvida, tudo Tomé questionava. Mas nesse momento aqui, nós podemos estar trabalhando com a dúvida de Tomé. Qual caminho seguir? Muitas pessoas hoje não sabem que caminho é esse que deve ser seguido. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão perdidas, né? Caminhando diversas estradas, perdidos sem saber o destino, apesar que o mundo diz que toda estrada conduz a Deus, mas não é isso que nós conhecemos. Tudo o que podemos fazer precisa de um meio. Tudo que precisamos fazer precisa de um meio, precisa de uma direção. Sem uma direção, nós não temos rumo. Sabemos onde chegar e não sabemos onde chegar e perdemos a nossa motivação se esse caminho não tiver um direcionamento. Se nós não tivermos a bússola em nossa mão, muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho. Podemos, nesse momento, ver aí que nesse final de horizonte, os discípulos ali também tiveram a sua dúvida. Jesus preparou esse diálogo com ele, estavam todos eles preparados ali naquele momento, Jesus chama eles para ter aquela conversa, né? E nessa conversa, os discípulos ficam ali atemorizados, o qual leva ao próprio Tomé questionar a pergunta o qual Jesus fez, né? E podemos sentir que eles estavam ali, o que eles sentiam na pele. Os irmãos podem ver. Naquele momento ali, se os irmãos forem ler o João capítulo 13, os irmãos vão ver que nesse capítulo 13, Jesus fala de diversas coisas. Jesus chama o seu discípulo e anuncia a sua morte. Jesus chama o discípulo ali no capítulo 13 também e anuncia que há um traidor no meio deles. Jesus chama aquela conversa como se fosse uma conversa de despedida. E isso tudo, os discípulos que ali estavam presentes começam a temer diante de tamanha situação. Se nós formos olhar nesse objetivo, não tem nenhuma incredulidade naquela condição o qual Tomé estava naquele momento. E sim, eles sentiam que a pessoa o qual ele tinha como Messias, a pessoa como ele tinha como Salvador daquele momento que eles viviam, a pessoa que ele tinha como seria a libertação para os judeus, a pessoa que seria o Messias, o Salvador de todos, estava naquele momento falando com ele que iria morrer. Você consegue se colocar diante dele? Diante de 3 anos ali, Jesus chega para um e fala, vem, segue-me. O cara estava trabalhando, pescando, tinha o seu trabalho, a sua atividade. E Jesus diz, larga tudo e vem e me segue. O outro estava ali com sua família, Jesus diz, vem cá e me segue. Eles largaram o seu projeto, largaram a sua vida, largaram tudo para seguir a Jesus. E nesse momento ali, quando eles estão bem animados com Cristo, que deveria ser o Salvador, o Messias, na maneira o qual eles criam como judeus naquela época, Jesus vai e anuncia
que vai morrer e quer se despedir deles. É difícil hoje a gente entender, né, diante de tantos caminhos que nós vivemos, que essa situação também não se passa no meio da gente. Quando nós estamos firmados em detalhes, nós estamos crendo, aí de repente a gente recebe aquele balde de água fria, aquela conversa, olha, não vai dar mais para a gente. No nosso meio mesmo cristão, acontece isso. Nós estamos em toda motivação, diante de um caminho, e de repente vem uma palavra diferente, o qual desanima daquilo que nós temos como ponto a seguir. E Jesus, vendo que os discípulos, naquele momento, estavam todos atordoados, né? Estavam ali inquietos diante daquela notícia, ainda vem, como no capítulo 13 ainda, né? Jesus ainda chega para Pedro e fala, olha Pedro, você está falando essas palavras bonitas para mim, mas hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Então, todos ali inquietos, todos envoltos diante daquela situação. E Jesus, vendo isso, Jesus começa a falar palavras que pudessem acalmar o coração dele. E Jesus começa assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu vou levar vocês para estarem comigo. Esse momento que eu estou anunciando para você é para que, na verdade, cumpra-se tudo o que estava escrito, onde eu deveria padecer, para que todos vocês possam ser salvos. Jesus começa a trabalhar no coração, motivar novamente aqueles discípulos. E nessa questão, Jesus vai e anuncia, de repente diz, olha, eu sou o caminho. E Jesus, ao dizer que era o caminho, Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas também revela explicitamente como sendo ele próprio o caminho. A dúvida que Tomé teve, Jesus tira logo em seguida. No versículo 6 ele fala, eu sou o caminho. É comigo, através de mim, Tomé, que você chegará até o Pai. Podemos ouvir por aí muitas ofertas, né? Que há por aí muitas pessoas apregoando ideias diferentes, ideias filosóficas, né? Ideias que diferenciam a gente de entender qual é o caminho que devemos seguir. Exemplos que precisam que Deus certamente não precisa de nos salvar. Não precisamos chegar até Deus para podermos ter a salvação. Não precisamos aqui estar nos entregando totalmente a isso. Não podemos nos privar do nosso dia a dia para podermos chegar até Deus. O que nos pregam hoje são um evangelho totalmente diferenciado daquilo que o próprio Cristo falou para nós. E isso nós devemos ter cuidado. Porque como fala aqui o cartaz, o caminho que leva a Deus é um caminho de pedras. Então, essa facilidade que muitas pessoas dizem que estão trazendo para Jesus são coisas falsas. Por sermos o caminho, nós trilhamos. Eu amo andar nesse caminho, mas peço todo dia a Deus que se Ele pudesse tirar algumas pedras na minha frente, seria o melhor. O próprio Cristo, em algum momento, ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Porque a nossa trajetória, irmãos, o caminho para poder chegar aos céus é um caminho difícil de trilhar. Mas é gostoso, porque a cada pedra que nós passamos, nós sentimos o gostinho da vitória. É gostoso, é difícil, mas é gostoso. Existem aqueles ou aquelas que procuram buscar paz por maneiras próprias, né? Porém, não encontrará, pois a verdade, a paz está em quem? Jesus. Não adianta você buscar paz no dinheiro, não adianta você procurar paz em algumas festas, em alguns momentos de alegria, porque essa paz ela não vem. Não adianta você querer buscar paz por si próprio, porque a paz só tem aquela pessoa que tem a Cristo
no coração, porque Cristo é a paz, é o caminho. Jesus é o caminho do homem para Deus, como fica claro no texto lá de Mateus 11, 27 e 28, que tirar o fardo disso. Então, fica muito claro nessa questão. Jesus se declarou também no texto que ele é a verdade. Jesus não é apenas o caminho, mas também ele é a verdade. Ele é a verdade que a pessoa, no sentido de que ele é o único que revela ao Pai. Não existe ninguém mais que possa ser revelado para o Pai, senão Jesus Cristo. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído nos seus pecados. Os irmãos podem estar acompanhando isso lá em Mateus 11, 27, onde ele se revela nessa condição. Então, jamais podemos seguir. Na trajetória missionária, já tivemos alguns missionários dessa instituição que teve aqui, na Cristolândia, onde nós passamos também um período como voluntário. Atrás na Cristolândia, lá tem assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo que por si só já traz uma mensagem explícita para o coração daquele povo que chega ali. Irmãos, é um povo, só vocês acompanhando, para vocês poderem sentir o momento que aquela pessoa chegam ali, totalmente vulnerável. As pessoas em situação de rua, cheias de drogas no corpo, fedidas, incrivelmente todo rasgado, destruído, e uma palavra encontra a palavra. E aqui essa palavra por si só. E muitos deles perguntam: que verdade é essa? Os próprios pessoas que ali naquele momento estavam: que verdade é essa? Jesus Cristo, conhecereis a verdade, que verdade é essa? E nós podemos saber que essa verdade é Jesus Cristo. No momento que podemos saber que esta verdade liberta, que essa verdade santifica e conduz os santos à casa do Pai, nós sabemos que Jesus Cristo é, sim, a verdade que liberta. Mas à frente vai dizer assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é a verdade absoluta. Jesus é aquele que se transforma disso. Não existe outros que lhe falem diferente sobre isso. Se você reconhecer a Cristo como a verdade, essa verdade é absoluta. O texto também vai nos falar que Jesus é a vida. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo, por isso somente ele pode ser doador da vida para todos os seus. A essência dele. Hoje eu estava, apesar de Jesus estar falando aqui da vida eterna, nós estamos falando da alegria. Hoje a gente podemos estar lendo um pouquinho e vemos que Jesus tira o jeito que ele cura, que ele ressuscita a Lázaro. Quando ele fala: a morte de Lázaro é para a glória de Deus. E na distribuição desse texto nós vemos todo que tudo se transforma realmente em vida, apesar de muitos judeus ali ter se convertido e outros ainda ali querendo poder ver Jesus, para que pudesse ver a tamanha obra que Jesus Cristo fez em dar a vida novamente a Lázaro. Nós podemos ver também um texto bonito, qual Jesus fala assim: olha, eu sou a água da vida, se tu beber de mim, jamais terá sede. No momento em qual ele vai falar lá no poço de Jacó com aquela mulher. Então, realmente, Jesus se pronuncia como a vida em abundância. Quando Jesus diz ser a vida, ele indica que somente nele o homem morto, cheio dos seus delitos de pecado, encontrará salvação. Isso significa que somente Jesus é a pessoa, o qual, irmãos, no momento de morte que nós estamos, morte do nosso pecado,
Romanos 3, 23 fala, salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus se transforma realmente como a fonte de vida. Só nele a vida. E esse texto bonito, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse termo eu sou, no livro de João, se revela por 7 vezes. O termo eu sou, né, Jesus ele vem se lá, quando lembra com Moisés, quando Deus se apresentou, quem que eu digo que você é? Deus disse, não, diga eu sou, te enviou. E fazendo isso, Jesus aqui, no livro de João, ele apresenta 7 vezes como grande eu sou. Não há outro, só Jesus Cristo. E para concluir, ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho a seguir, irmãos. Por mais que nós procuremos, nós busquemos maneira de desviar um pouco a atenção, de tornar isso mais fácil, no final caímos aos plantos de joelho, dizendo, Senhor, entra em meu coração, porque só Tu é que pode me dar a vida eterna. Não adianta você procurar caminhos, porque todos os demais caminhos, eles são tortuosos. Após dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus concluiu dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração é resultado natural da frase anterior, não é isso? Ele indica que os homens são absolutamente dependentes de Cristo em relação à comunhão com Deus. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora à parte de Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele e nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Também ele diz, não há um cordeiro de Deus que tira o pecado e também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente, termo absoluto, o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta procurarmos. Estamos vivendo aí esse mês maravilhoso. Apenas que é só um mês que as igrejas tiram por departamento, né? Porque precisamos também ter, mas precisamos anunciar, irmãos, porque lá fora, as pessoas estão carentes, sim, de ouvir essa palavra. Eu falo para vocês de experiência, das pessoas que estamos carentes. Tivemos aqui um sábado de caminhada por trás, aqui no bairro, aqui atrás. E nós encontramos pessoas aqui totalmente carentes, pessoas que abriram suas portas, pessoas que choravam, pessoas que ajoelhavam, pedindo oração, pedindo consolo para o coração. Ore por mim, ore por mim. Eu não quero continuar, eu não tenho forças para seguir. Encontramos também muitas pessoas que passaram por dentro das nossas igrejas. Encontramos pessoas aqui desviadas, aqui no fundo da igreja, aqui de Sião, que pediu para retornar. No final da rua aqui encontramos uma senhora, essa senhora, meu irmão, eu não posso mais ir para a igreja, eu quero que a igreja venha até mim. E nós estivemos ali, cantamos com ela, oramos, ela estava sedenta da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo o qual 87% dos jovens que hoje estão em estado de drogadição já passaram dentro das nossas igrejas. Isso é vergonhoso para a gente. Fizemos uma triagem, certa vez fizemos assim uma roda de uns 20 jovens, 20 pessoas, e quando perguntamos aqui, quantos de vocês já passaram pela igreja? Aí, a maioria levantou as mãos. Onde é que estamos errando, irmãos? Em estar anunciando dentro das nossas igrejas
o Evangelho de Cristo. Onde é que estamos errando, irmãos? Em estarmos aqui parados, sem anunciar lá fora que Jesus Cristo, porque nós já recebemos, nós temos conhecimento pleno de que Jesus Cristo já habita em nós, que já nós sabemos esse caminho. Agora, como estamos aqui trabalhando missões, precisamos que essas pessoas que estão lá fora também saibam o caminho que deve seguir. Iniciamos aqui falando que nós criamos muitos planos, né? Mas precisamos ter uma bússola para nos guiar. Essa bússola todos vocês têm, irmãos. Temos a palavra. As sagradas escrituras de Jesus, nos corrigindo em todos os momentos. Temos o Espírito Santo em nossa vida, falando, nos ajudando a discernir aquilo que lemos. Mas o nosso papel como igreja do Senhor em estar anunciando isso lá fora. Não podemos ficar aqui, queridos, em momento de campanha somente. Cada um de nós somos missionários dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, no nosso trabalho, no nosso lar, com o nosso vizinho. Todas essas pessoas precisam saber o caminho em que deve trilhar. Estão perdidos, tentando achar uma direção. E nosso dever é que possamos ensiná-los o caminho que deve chegar até Deus. Abriu esse elo. Homem, Jesus Cristo, Deus, Deus, Jesus Cristo, homem. As mesmas bênçãos que nós pedimos através de Jesus, Deus manda através de Jesus para nossas vidas. Como missionários que somos, o mês de missões que nós estamos vivendo aqui, precisamos que vocês estejam segurando a corda conosco, sim. Precisamos que vocês estejam anunciando para a gente aqui. Precisamos que nós, juntos aqui, eu, enquanto missionário ali na IBAP, nesse trabalho de revitalização, pense no trabalho que está me deixando alegre, porque nós estamos vendo realmente transformações dentro daquela igreja. Nós saímos de uma terceira igreja batista aqui, não sei se vocês conheciam, aqui no Glebaé, a TIB de Camaçari, a terceira igreja de Camaçari que estava fechada. Nós também trabalhamos e hoje aquela igreja está quase do tamanho desse templo. Não tão bonita ainda como esse templo, mas chegando perto, totalmente revitalizada e ganhando almas para o reino de Cristo. E é nesse trabalho de oração que vocês fazem, nesse trabalho de contribuição, nesse trabalho de mobilização, de feira, de feijoada, de tudo, é que faz com que essa pequena contribuição chegue até lá e nós aqui que nos voluntariamos para que possamos levar, possamos chegar até as pessoas que precisam de Cristo, que precisam ser alcançadas, né? Na Bahia nós trabalhamos aqui com indígenas. E o nosso colega que está ali está sofrendo, porque a FUNAI está querendo proibir a cultura branca de invadir isso aí. Então já está começando a proibir essa questão de ele estar pregando. E o povo indígena é muito cismado. Então ele pede oração por isso, porque ele precisa chegar também no povo indígena. Nós temos um casal que eu conheço até, que trabalha no povo cigano. E é um povo duro da gente chegar de falar o evangelho. E eles estão trabalhando ali, e está ganhando as pessoas, ganhando mais ciganos, eu tenho curiosidade de conhecer esse povo cigano ali, meu irmão, é difícil você entrar, porque eles só confiam no que já estão lá dentro, né? Mas os irmãos aqui orando, contribuindo, nós temos pessoas que possam chegar até lá. Então, meus irmãos, nesse mês, o qual vocês dedicaram para estar orando por missões, que o Senhor possa fazer de cada um de vocês um missionário. Que o Senhor possa fazer que cada um de vocês possam ter a certeza do caminho que vocês estão trilhando, para que outras pessoas possam seguir vocês até esse caminho, que é Jesus Cristo. Porque nós já todos estamos trilhando esse caminho através de Jesus, né? E eu encontrei um rapaz, aí ele... Você é cristão? Eu disse, por quê?
Não, só me responda, você é cristão? Eu disse, não sei. O que é que você acha? Ele, não, porque eu sinto em você um jeito diferente de ser, e eu queria seguir você no seu jeito de ser. Eu digo, sim, sou cristão. Eu creio no Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então venha, me siga, que nós caminharemos juntos nesse caminho. Né? Estou trabalhando com ele lá na empresa em cima disso, mas precisamos dar certeza às pessoas o caminho que nós realmente estamos seguindo. Então, quando lermos esse livro, lermos esse texto, não vamos julgar os nossos queridos discípulos que estavam ali meio atordoados, porque ele teve o motivo dele para estarmos. Mas eles tiveram a certeza, através da palavra, que Jesus Cristo estava indo preparar lugar para quando ele estivesse, todos vocês aqui presentes, todos nós, estejamos junto com ele. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria aqui de estar entregando o microfone àquele direito e agradecendo pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Graças a Deus, obrigada, pastor, por essa palavra, pastor missionário. Eu quero convidar o pastor Nilson aqui à frente. Até que o pastor chegue aqui, eu quero avisar aos irmãos que ainda tem mungunzá de ontem, né, da feirinha. Os irmãos que quiserem tomar um lanchinho, agora após o encerramento do culto, e sejam se direcionando ali no salão, que ainda tem mungunzá. E dizer também da nossa alegria, né, que as crianças, Amigos de Missões, foi a barraquinha que mais vendeu na nossa feirinha ontem, lembra? Eu falei que a barraquinha que vendesse mais ia ter sua premiação, né? Então a premiação vai para as crianças, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada uma delas, a vida de Cris, né? Nesse departamento, juntamente com a irmã Wanda. E em seguida o louvor vai estar cantando também. Desculpa, pastor. Quero só lembrar as mulheres que no próximo sábado teremos aqui a tarde inspirativa, né? Então gostaria de contar, né, com as irmãs que pudessem estar aqui a partir das 7 horas, né, Nuna? A partir das 19 horas aqui no próximo sábado. Convide as mulheradas aí, as vizinhas, né, para que estejam aqui conosco. Tá vendo isso? É o clube do Bolinha, né? Aí só entra Luluzinha. Tá vendo aí? Graça e paz, igreja. Amém? Que bom estarmos aqui, né? Escolhemos o melhor lugar para iniciarmos a semana que vem pela frente. Que o Senhor Deus continue a nos abençoar, nos fortalecer e revitalizar em nós esse compromisso de levarmos essa palavra, a palavra que liberta, a palavra que vem do Senhor Salvador. Como nós fomos tocados, nós precisamos levar outras pessoas também a sentir esse privilégio, esse prazer, essa alegria de servir a esse Deus. Então nós vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus, porque Ele é o Deus que está aqui no nosso meio. Quando nós saímos daqui desse templo, Deus não fica aqui trancado, não. Ele vai com a gente. Ele vai estar contigo nessa semana toda, lhe protegendo, lhe guardando, lhe abençoando. Crê nisso? Ó nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Que tudo aquilo, ó Pai, que a tua palavra nos orienta, possamos atentamente, ó Deus, pensar, possamos refletir sobre tudo isso. Que o Senhor Deus, ó Pai, acima de tudo nos use para que este evangelho seja pregado, seja anunciado. Nos usa, Senhor, nos capacita, Senhor, nos alegra, Senhor, nos coloca à disposição neste coração muitas vezes, ó Pai, que não tem tido a alegria de anunciar esta palavra. Que o Senhor Deus e Pai esteja todos os dias, acima de tudo, mostrando diante de nós
esse caminho que é o teu Filho. Que Ele possa, ó Pai, nos dar a cada manhã a certeza que na nossa caminhada nós jamais seremos desamparados. E que, ó Deus, o teu Evangelho, o teu Santo Espírito nos console, também nos traga esperança, ó Pai, enxugue as nossas lágrimas e nos dê coragem e determinação todos os dias para continuar. Ó Pai, nós agradecemos por tudo que aconteceu nessa noite, porque a tua presença foi com certeza sentida, e nós somos gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo que está em nós, esteja nos consolando toda esta semana, para todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém?